Essa é a PPCC sobre desenvolvimento embrionário dos equinodermos ouriços do mar, feita pelos alunos Ana Beatriz, Maria Fernanda, Mariana e Rafael. Antes de começarmos a explicar o desenvolvimento embrionário do ouriço do mar, faremos uma breve apresentação do grupo em que ele se encontra, os equinodermos. Os equinodermos são um grupo de animais encontrados no ambiente marinho, que apresentam um endoesqueleto constituído por placas calcárias, e geralmente têm espinhos, que têm a função de defender o animal de possíveis predadores, ou também tubérculos salientes. É por causa dessa formação de corpo que tem o nome de equinodermo, do grego equinos é espinho e derma pele. Os animais desse grupo, como o ouriço do mar, não têm cabeça, e seu corpo é organizado em um eixo oral-aboral. A região oral é onde está a boca, e a região aboral é a oposta a ela. Eles são organismos triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, e são celomados, o que significa que possuem uma cavidade corporal chamada celoma, que é revestida por tecido derivado da mesoderme. Os adultos possuem simetria radial do corpo, enquanto as larvas, formadas nas primeiras etapas do desenvolvimento, têm simetria bilateral. Esse grupo também se destaca por serem deuterostômios, ou seja, o blastóporo, a primeira abertura formada no desenvolvimento do embrião, vai dar origem ao ânus, e não à boca desses indivíduos. Já foram catalogadas cerca de 1.000 espécies de ouriços do mar, muito conhecidas e estudadas desde o século XIX como organismos modelos para a biologia do desenvolvimento. Apesar de pertencerem ao reino animal e ao grupo dos bilaterais, devido à simetria do seu estágio larval, os ouriços do mar adultos possuem uma simetria secundária pentarradial, uma característica que também contribui para o seu estudo. São filogeneticamente muito próximos dos pepinos do mar, formando com eles o subfilo dos Echinozoa, e são encontrados desde o período Ordoviciano, cerca de 450 milhões de anos atrás. Eles são facilmente localizados na água por se moverem lentamente e podem ser predados por estrelas do mar, peixes, lontras e pela indústria pesqueira humana. Algumas espécies de ouriço do mar podem oferecer risco para outros seres vivos, já que podem apresentar espinhos venenosos. Agora, vamos falar mais especificamente das diferentes etapas do desenvolvimento do ouriço do mar. Os gametas que formarão um embrião são liberados no ambiente e a fertilização inicia-se com o contato entre o espermatozoide e a camada gelatinosa do óvulo, um envoltório com diversos tipos de proteínas que tem como função a atração e a ativação dos espermatozoides. A degradação dos envoltórios que envolvem esse óvulo, depois dessa aproximação dos gametas, permite que outras proteínas e moléculas sejam expostas e ocorra o reconhecimento espécie-específico, evitando que gametas de espécies diferentes se fecundem. Durante um período de 5 a 10 minutos após a fertilização, ocorre uma intensa síntese de proteínas, utilizando o RNA mensageiro já presente no citoplasma do óvulo. Depois da fertilização, ocorre o processo de clivagem, ou divisões mitóticas, na qual o volume do óvulo é dividido em numerosas e pequenas células, chamadas de blastômeros. O ovo do ouriço do mar sofre clivagem holoblástica radial e é do tipo oligolécito, ou seja, tem pouco vitelo, que está distribuído de forma homogênea pelo ovo. O primeiro fuso mitótico, depois da fusão dos pronúcleos, é perpendicular ao eixo animal-vegetativo do ovo. E devido a isso, a primeira clivagem do ovo de ouriço do mar é meridional, ou seja, ela passa do polo animal, que é nesse caso a parte de cima do ovo, ao polo vegetativo, que é a parte de baixo, e cria 2 células filhas. O segundo sulco de clivagem forma-se em um ângulo reto em relação ao primeiro, e já a terceira divisão é chamada de equatorial
e separa os dois polos, dividindo o embrião em 8 blastômeros, de mesmo tamanho. Como mencionado anteriormente, as clivagens ou divisões celulares são do tipo holoblástica radial, o que significa que os blastômeros da metade animal do embrião estão diretamente acima dos blastômeros da metade vegetal. A quarta, quinta e sexta clivagem correspondem ao início do estágio de mórula, na qual não há formação de cavidade com fluido dentro do ovo, ao contrário do que é observado na fase de blástula, que corresponde ao estágio seguinte do desenvolvimento embrionário. Nesse estágio de mórula, os blastômeros passam a ter tamanhos diferentes, sendo chamados dos maiores para os menores de macrômeros, mesômeros e micrômeros. Na quarta clivagem, o embrião passa a ter 16 células, e agora existem diferenças nas divisões que acontecem no polo animal, que na imagem é o de cima, e no polo vegetativo. Na porção animal, a divisão é meridional das 4 células, dando origem a 8 mesômeros. Na camada vegetativa, ocorre uma clivagem equatorial desigual, produzindo 4 células grandes, os macrômeros, e 4 células pequenas, os micrômeros. Na quinta clivagem, os mesômeros dividem-se e formam 2 camadas no hemisfério animal. Essas camadas recebem os nomes de AN1 e AN2 e organizam-se uma acima da outra. Já no hemisfério vegetativo, os macrômeros dividem-se meridionalmente, originando uma camada de 8 células abaixo de AN2. Os micrômeros dividem-se e produzem um pequeno grupo de células abaixo dos macrômeros, e o embrião apresenta 32 células. A sexta clivagem forma um embrião com 64 blastômeros. No polo animal, a AN1 e a AN2 formam 16 células cada. Já nos macrômeros, a clivagem latitudinal dispõe as células em 2 camadas, VEG1 e VEG2, cada uma composta por 8 macrômeros vegetativos. O embrião de 64 células possui 5 planos de blastômeros: animal 1, animal 2, vegetativo 1, vegetativo 2 e micrômeros. A sétima clivagem é meridional e origina uma blástula com 128 células. Proteínas que são sintetizadas durante as clivagens são dependentes dos RNA mensageiros fornecidos pela mãe durante a gametogênese e localizados no citoplasma. A sétima clivagem dá início ao estágio de blástula. Durante esse estágio, as células do blastoderma formam uma esfera oca, uma cavidade que circunda a blastocele central. Como os micrômeros passam por menos divisões, todas as células têm o mesmo tamanho nessa fase do desenvolvimento. Na sequência, as células do blastoderma formarão então uma camada mais fina e a blastocele se expande. A blástula passa a ter uma única camada com cerca de 1000 células e uma cavidade central. Essas células desenvolvem cílios e causam a rotação da blástula dentro do envoltório de fertilização. Além disso, o genoma das células é ativado, iniciando a expressão dos novos genes. Na porção animal do embrião, as células apresentam genes que codificam uma protease, a enzima de eclosão, que provoca a quebra da membrana de fertilização e permite que a blástula deixe o envoltório. O próximo estágio é o da gastrulação, que se inicia por conta da imigração das células do polo vegetal, iniciando a invaginação e formando o blastoporo, que dará origem ao ânus no ouriço do mar. Nesse estágio também são formados os 3 folhetos germinativos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, que darão a estrutura para a futura larva. Depois da ingressão, as células do mesênquima primário são movidas pela ação dos filopódios, que são projeções das células, e vão para a região ventrolateral da blastocele, onde fundem-se para formar o endoesqueleto do ouriço. Após esse processo, ocorre uma progressiva invaginação das demais células da placa vegetativa, como os descendentes de VEG2,
para a formação do intestino primitivo ou arquêntero e das células do mesênquima secundário. No fim da gástrula, as larvas dos ouriços do mar, denominadas de plúteos, são formadas. Ela é móvel e se alimenta de plâncton marinho, e se desenvolvem entre 24 e 72 horas após a fertilização. Esse período larval persiste durante 4 a 6 semanas, e no final ocorre a metamorfose, transformando a larva em um animal adulto de tamanho reduzido. Já as fases de organogênese e morfogênese consistem na diferenciação dos órgãos e formação de sistemas a partir dos folhetos embrionários. O ectoderma dá origem ao sistema nervoso e de revestimento. As células mesodérmicas secretam carbonato de cálcio para formar as espículas do endoesqueleto da larva, elementos sanguíneos e órgãos mesodérmicos, e o endoderma dá origem à parede do arquêntero, que forma o tubo digestivo.